Queridos de Deus, saudação de paz a todos. Gente, eu estou passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Você que pode, pega a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero aplicar algo rápido para o seu coração. E Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou de seu pai, dizendo, Pai, dai-me a parte da minha herança que eu tenho por direito. E consentido o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distante, e lá esbanjou-se de todos os seus bens que havia de forma irresponsável. Coincidentemente, após gastado tudo o que possuía, abasteceu-se naquela cidade uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as lavagens que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Foi quando ele caiu sobre si e falou para si mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e terei o caminho de volta para a casa do meu pai, e chegarei até ele e direi, Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem a qual todos nós conhecemos de cor e salteado e é muito pregada dentro das nossas igrejas. Filho pródigo a terceira parábola que Jesus conta, e nós sabemos que Jesus falava sobre parábolas para que os seus discípulos e as multidões que o acompanhavam teriam mais entendimento da palavra de Deus. Quando Paulo escreve a respeito das cartas às igrejas, ele escreve de forma mais centrada. Mas Jesus ele usava parábolas para ensinar de forma clara e objetiva. Quando nós vemos Lucas, capítulo de número 15, Lucas é detalhista e ele detalha certamente como Jesus falava. Lucas, capítulo de número 15, do versículo 1 até o final do seu capítulo, nós vemos que Jesus ele trata 3 parábolas. E as 3 parábolas, elas dão ao final certo de todas as coisas e dão ligamento à mesma coisa, as 3 coisas. A primeira parábola nós vemos que é a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas foge e ele procura por uma. Ele deixa as 99 o pastor deixa as 99 presas e corre atrás de uma. Nós vemos que Jesus compara a respeito do pastor com 100 ovelhas e ele fala quantos pecadores estão lá fora, conjecturando, quantos pecadores estão lá fora, mas o pai ele vai e busca aqueles que estão lá fora. E a segunda parábola é a dracma perdida. Uma mulher tem 10 dracmas. Quando uma se perde, ela limpa a casa, arruma tudo para que ela encontre a dracma perdida. E nós vemos a passagem que nós lemos, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11, a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele tem tudo dentro da casa do pai, ele tem comida, ele tem tudo, mas ele deseja sair da casa do pai. Quantas das vezes nós estamos dentro da igreja e nós desejamos experimentar o mundo lá fora. É isso que nós vemos. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, dizendo, fortifica-te na graça. E Timóteo, eles podem e você não. É o que Jesus também quis dizer. Quando nós vemos que Paulo escreve a Timóteo e lembra das cartas que ele escreveu a todas as igrejas, Jesus também disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra que Deus disse em Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11, a respeito do filho pródigo, Jesus estava querendo dizer que quando o filho pródigo sai e ele gasta tudo, é a mesma coisa de uma pessoa que está dentro da igreja e ela se afasta. Então, eu quero dizer a você que quando você está dentro da igreja e deseja sair para fora, deixa eu te dar um conselho, não saia. Vai ser a pior coisa da tua vida. Porque se você vê a história do filho pródigo, quando ele gasta tudo, ele deseja comer tudo que o porco comia, mas ninguém dava nada. E a gente percebe que na cultura judaica, quem cuidava de porco não era tratado muito bem, porque porco naquele tempo era coisa imunda. Então a gente vê que já começou muito mal a história desse filho. Mas a gente vê que também, quando o filho cai sobre si e fala, irei ter com meu pai, e falarei para ele, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, a gente vê que ele levanta, ele sai correndo perante a casa do pai, só que quando ele chega na casa do pai, o pai corre de braços abertos e fala, vamos dar uma festa. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Se você está vendo esse vídeo, você se distanciou da presença do Senhor, eu quero te dizer uma coisa, o pai, ele te espera de braços abertos.
E ele ainda te chama de filho e está te dizendo, vem que ainda dá tempo. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a compartilhar com geral, manda para todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui no canal eu procuro trazer as melhores mensagens, me aprofundar nos louvores. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer compartilhar com mais alguém, fique à vontade, compartilha com geral, manda para todo mundo e que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto.